Pode-se dizer que o Brasil entrou de fato na era das privatizações a partir dos anos 90, com destaque para os dois governos de Fernando Henrique Cardoso. Foi a partir daí que muitas empresas estatais passaram para as mãos da iniciativa privada. Até 2005, por exemplo, mais de 100 empresas estatais haviam sido privatizadas, entre elas a Companhia Siderúrgica Nacional e a Vale do Rio Doce. E o atual governo vai pelo mesmo caminho privatista. Em agosto, divulgou-se o início do processo que anunciou a relação de 14 empresas estatais brasileiras que iniciarão o processo de privatização neste ano, com a expectativa de arrecadar 2 trilhões de reais. O pacote, que inclui os Correios, a Telebrás, a Eletrobras e até a Casa da Moeda, é uma das mais ousadas apostas governamentais. Na semana passada, foi divulgado também que a intenção do governo de privatizar 350 das 400 empresas estatais brasileiras. Mas o que diz o especialista, afinal? Privatizar é bom ou não? Para seus defensores, é um enxugamento necessário do Estado e proporciona um melhor desenvolvimento em termos de infraestrutura, sobretudo no que se refere à qualidade dos serviços oferecidos. Já seus detratores garantem que as privatizações, entre outros fatores, geram desemprego e são focadas no lucro e não no atendimento à população. Quem está, afinal, com a razão? O que significa para o país as privatizações? Entre perdas e ganhos, que lado leva vantagem? Para responder a essas e outras questões sobre privatização, o Diálogos na USP recebe agora os professores Marcos Augusto Pérez, professor de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, com mais de 30 anos de atuação nas áreas de Direito Administrativo, Constitucional, Financeiro e Empresarial, e Sérgio Adorno, professor de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, a FFLESH, e coordenador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, UNEV. Professores, mais nada, bom dia. Muito obrigado pela presença dos senhores aqui conosco. Prazer tê-los aqui. Eu queria começar com os senhores com uma pergunta teórica. Em tese, os senhores são a favor ou contra as privatizações? Professor Pérez, gostaria de começar? Isso só na tese, depois a gente vai partir para a prática. Marcelo, primeiro, obrigado pelo convite, por estar aqui junto com os espectadores do programa Diálogos na USP, e especialmente por estar aqui junto com o professor Sérgio, que é alguém, eu sou leitor dele há muitos anos, sou um fã da obra dele, então é um prazer imenso estar aqui com vocês. Ótimo. Eu acho que privatização ou não privatização é uma pergunta que não necessariamente nos leva a uma resposta correta. Né? Por quê? Porque o Brasil, de fato, vem privatizando ou estabeleceu uma espécie de política pública de privatização já há muitos anos. E vem privatizando continuamente. Né? Do ponto de vista do direito, a privatização ela não se dá simplesmente pela venda de empresas. Venda de empresas é uma ferramenta utilizada no processo de privatização. Talvez a mais visível para a sociedade, né? Talvez a mais, digamos assim, se desfazer de um ativo. Né? Quando a pessoa se desfaz de um ativo, às vezes dói, mas às vezes não é necessário. Né? Mas às vezes é necessário você vender uma casa para comprar uma casa melhor, vender uma televisão velha para comprar uma TV nova, vender um carro velho para comprar um carro novo. Então, o desfazimento, né, dos ativos do Estado, ele deve também ter uma finalidade boa. Né? Se a finalidade relacionada ao desfazimento daquele ativo for de interesse público, do interesse coletivo, for do interesse a longo prazo das finanças públicas, ou mesmo da melhoria das atividades realizadas, prestadas, executadas pelo Estado, aí vale a pena privatizar. Se não for para isso, se não tiver uma finalidade pública efetivamente clara, atrelada a um processo de privatização, não vale a pena privatizar. Só Perfeito. Acabando o meu raciocínio inicial, dizer o seguinte, tem basicamente 3 formas de se privatizar e o Brasil vem utilizando essas ferramentas continuamente desde os anos 80, meados dos anos 80. Uma delas é venda de ativo. Às vezes se vende mais ativo, às vezes se vende menos ativo. Mas vende-se ativos que outrora eram do Estado. Certo. Uma outra ferramenta muito utilizada, especialmente nos últimos 15 anos,
é a realização de concessões e PPPs. Também é uma maneira de se privatizar, mas não é venda de ativo. E isso foi o programa de concessões e PPPs do Brasil, ele é enorme, ele é comparado aos maiores programas mundo afora, né? Uma terceira técnica, uma terceira ferramenta muito utilizada é a mudança na regulação econômica. Essa mudança na regulação econômica, ela vem sendo, desde 1988, vem sendo realizada continuamente pelo Estado brasileiro em muitos setores, né? No setor de energia isso ocorreu, no setor de telecomunicações isso ocorreu, até no setor de vigilância sanitária isso ocorreu. Quer dizer, houve uma grande mudança do arcabouço, do framework regulatório no Brasil. Isso também é um modo de se privatizar. E o Brasil vem usando essas três ferramentas com diferentes ênfases Sim. ao longo desses últimos 30 anos. Perfeito. Bom, professor Sérgio, partindo pela minha linha de raciocínio. É bom ouvir mestres no assunto, porque eu, de fato, não é um assunto que eu tenho me dedicado. Eu acompanho a discussão, mas não sou um estudioso, um especialista dessa área. Eu acho que, respondendo a primeira questão, eu acho que, em tese, não é? Privatizar ou não privatizar depende um pouco da natureza das ações estatais, não é? E o que se pretende com elas, não é? Eu acho que a gente tem que sempre olhar um pouco a história, vamos dizer, do Estado moderno, não é? Se nós olharmos, por exemplo, o século XIX, até mais ou menos o início do século XX, não é? Que o Estado que, vamos dizer, o Estado que predominava, pelo menos na Europa Ocidental, era o chamado Estado liberal, não é? Que tinha uma relação, vamos dizer assim, com o mercado e com os negócios públicos, que era uma relação, assim, ora um pouco mais presente, mas, de maneira geral, o princípio básico é o Estado não intervém no mercado. Quer dizer, o papel do Estado é, na verdade, regular questões fundamentais da convivência coletiva, não é? Os interesses públicos de maneira geral, mas o mercado está lá desenvolvendo as suas atividades. O mercado cuida, né? É claro. Depois que nós vamos ter uma crise do chamado Estado liberal, vamos ter a emergência das duas guerras, né? E há toda uma mudança que gera o chamado Estado de Bem-Estar Social, chamado por outros Estado de Previdência, não é? Em que esse Estado começa a ter que ele começa a ter que formular, implementar políticas sociais, não é? Políticas de proteção da classe trabalhadora contra, a miséria extrema, contra, o perigo da pobreza, não é? Que se generaliza entre inúmeros segmentos da população, a questão do desemprego, a questão da moradia, a qualidade de vida, a questão da educação, da saúde. E o Estado vai, de alguma maneira, criando políticas que têm uma forte interface com o mercado. Sim, então, ele acaba, de alguma maneira, sendo, na verdade, também um Estado produtor, né? Por isso que ele, em alguns países, né, várias empresas estatais acabam, de alguma maneira, sendo desenvolvidas e, de certo modo, patrocinadas pelo Estado, né? Agora, como disse o professor Pérez, que eu estou inteiramente de acordo, quer dizer, houve uma série de mudanças, vamos dizer, dos anos 70 do século passado para cá, no sentido reverso, né? Cada vez mais substituir os regulamentos estatais por regulamentos de mercado, né? Quer dizer, a economia volta a estar, de alguma maneira, regulamentada pela dinâmica, pelos interesses e assim por diante. Então, há toda uma discussão, mais ou menos o seguinte: o que o Estado tem que fazer aqui e o custo disso do ponto de vista daquilo que é essencial para promover a vida de maior número, a qualidade de vida para maior número. Então, eu entendo que a gente teria que primeiro situar essa discussão do ponto de vista desse quadro histórico. Sim, sem dúvida. Porque senão a gente vai dizer assim, olha, eu sou contra, significa que é como se a história tivesse sido congelada. Sempre serei contra, independentemente das mudanças que se operem no mercado, na economia, no complexo industrial, etc, etc. Não é uma resposta tão simples assim, nem agora, maniqueísta, sim é claro ou não. que também, falar assim, não, acho que
o Estado não deve intervir em nenhum momento, também acho que a gente precisa ter uma certa cautela, não é? Porque a gente sabe também o perigo de você ter, por exemplo, o mercado, de alguma maneira, dominando todas as atividades e, de alguma maneira, criando vamos dizer, uma sociedade muito dividida e que pode gerar conflitos, muitas vezes, insanáveis. Não é? Então, eu diria o seguinte, como resposta, eu diria o seguinte, não dá para ter uma resposta que não seja no contexto histórico e que não analise o momento presente das relações, sobretudo, entre sociedade e Estado, economia e Estado e assim por diante. Perfeito. Aproveitando esse gancho, professor Sérgio, professor Pérez, partindo da vida prática, então, saímos da tese. Em tese é essa, mas na prática, na vida real, funciona? É necessário? Quer dizer, o professor Sérgio Adorno comentou, quer dizer, o Estado acaba sendo um Estado produtor. Cabe ao Estado ser um Estado produtor? E aí, encaixando uma outra para vocês dois, né, professor Pérez, o que eu falei no começo do programa, a ideia de privatizar 350 das 400 estatais. 400 estatais não é coisa dessa também? Ou não? Veja, insistindo um pouco, né? Tudo depende de onde eu quero chegar. Né? A vantagem que se tem de realizar políticas públicas é você estabelecer metas, diretrizes e planejar os mecanismos pelos quais essas diretrizes vão ser alcançadas, essas metas vão ser alcançadas. Então, a privatização ela é uma ferramenta, ela não é uma finalidade em si, ela não é a diretriz, ela não é a meta, ela é uma ferramenta. Qual é a ferramenta para quê? É isso que eu ia perguntar, aproveitando já que o senhor está falando. Então, onde se quer chegar? Então, onde Nesse se momento, quer chegar? onde se quer chegar com tudo isso? Acho que essa é a grande questão. Essa é a questão de $1 bilhão, né? Porque o governo federal, especialmente, embora ele, a todo momento, ele propagandeie que ele vai realizar um grande programa de privatização, ele não diz onde ele quer chegar. Ele dá pistas. Ele diz, por exemplo, que o déficit público é muito grande, então o Estado ele tem que se desfazer de ativos. Bem, vamos pensar o seguinte, o déficit é muito grande, isso significa que o Estado não consegue pagar suas contas. Esse é verdade, ponto. O Estado brasileiro não consegue pagar suas contas e ele se endivida. Hoje, esse endividamento é feito como? Quando qualquer um de nós vai ao banco, compra lá um CDI, um CDB, algo que valha, isso é um título público, é um título da dívida pública. Então, nós estamos emprestando dinheiro para o Estado. Por que nós emprestamos dinheiro para o Estado? É porque o Estado não consegue pagar suas contas a partir do que arrecada, né? A partir do que arrecada, exatamente. Então, o que nós temos... Vamos voltar para o terreno da metáfora. Se uma pessoa não consegue pagar suas próprias contas, uma família não consegue pagar suas próprias contas e vende um determinado ativo, é bastante interessante pensar isso, porque se a pessoa que nos ouve ela não consegue pagar o condomínio, não consegue pagar o aluguel de sua casa, não consegue pagar a escola dos seus filhos e vende o sofá da sala, isso não vai resolver o problema dela, porque no mês seguinte ela não tem mais sofá para vender. E as contas continuam lá. Continuam chegando. Lá. Então, a ideia de liquidar ativos do Estado pura e simplesmente para equilibrar as contas, ela não funciona por si só. Porque parece que é isso, né? Parece o que transparece, isso, na verdade. Eu acho que a agenda ela passa por um primeiro momento, um segundo momento, um terceiro momento, mas isso não é deixado claro pela equipe econômica do atual governo. Parece-me que é o seguinte, eu preciso dar um indicativo para o mercado de que vou perseguir metas de equilíbrio macroeconômico. Essas metas de equilíbrio macroeconômico, em algum momento na história recente do país, basicamente no segundo governo Dilma, que não chegou ao fim, acabou na metade, deixou de ser observado, né? Ou deixou de ser apreciado, ser visado pelo governo como um objetivo imediato. Então, a ideia de privatizar para reduzir o déficit é uma ideia de dar um sinal para ver se, a partir desse equilíbrio ou da sugestão de um equilíbrio macroeconômico, o mercado volta a investir.
O mercado volta a ter apetite em investir especialmente naquilo que o Brasil precisa, infraestrutura, que o que é a base da economia que vai impulsionar a economia para o desenvolvimento. Se a economia volta a crescer, o Estado volta a arrecadar. E ele volta a arrecadar numa situação em que há um equilíbrio maior das contas, pelo menos num primeiro momento. Se ele volta a arrecadar, o restante do equilíbrio vai se dar em função do excesso de arrecadação e não da venda de ativos. O governo deveria nos explicar se é essa realmente a estratégia total, né? E se realmente faz algum sentido prático do ponto de vista do funcionamento da economia desfazer-se de ativos para tanto. Sim. Né? Eu não sei. Né? Eu não sei. Eu acho que o governo nos deve explicações. O governo ele faz um discurso que é muito raso desse ponto de vista. Ele fala, vamos privatizar porque essas empresas são ineficientes. Não é bem verdade. A BR Distribuidora não é uma empresa ineficiente. Né? Aqui nas proximidades da minha casa, moro aqui próximo ao centro de São Paulo, a BR Distribuidora comprou praticamente todas as bandeiras de todos os postos de gasolina do entorno. Né? Então comprou inclusive posições que eram da Shell e de outras empresas do mundo do petróleo. Então, que ineficiente é essa empresa que está num projeto de ganhar mais mercado? Né? Eu não sei. Às vezes há um discurso superficial, às vezes faz-se um discurso ideológico. Agora, o que nós gostaríamos de saber é onde nós vamos chegar, ou pelo menos onde o governo quer chegar. Pretende chegar, né? Isso eu não... Esse discurso eu não vi feito ainda. O senhor concorda, professor Sérgio? E aí, aproveitando, quer dizer, faz sentido ter tanta estatal? Faz sentido. estatal? Aliás, o professor Pérez explica tudo com uma clareza tão meridiana, né, que é própria dos bons professores, que é difícil não concordar. Né? Mas eu quero, talvez, destacar um pouco mais uma questão que é uma questão de fundo. Né? Qual seria? Porque seria basicamente o seguinte, eu acho que quando você tem um programa, vamos dizer assim, tão ousado de privatizações, em primeiro lugar, você vai dizer, vou privatizar de 400, 300, o problema é que você supõe que você tem todos os recursos administrativos nas suas mãos que são favoráveis a esse empreendimento. Exatamente. E nós sabemos que nada disso é tão fácil assim. Né? Você não privatiza uma empresa com menos de 2, 3 anos, porque as implicações jurídicas, institucionais, etc., são muito complexas. Não é vender o sofá da sala. Não é vender o sofá da sala. Então, aí começa por aí. A segunda questão é que a privatização é vendida como a solução dos problemas. Isso que eu ia perguntar. E não é, né, professor Sérgio? Não necessariamente, eu acho que não necessariamente. Como disse o professor Pérez, é um instrumento, mas não quer dizer que é uma finalidade em si. Né? Agora, a questão que me parece mais chave disso tudo, e que tem a ver com a pergunta que o professor Pérez, onde o governo quer chegar, para mim é o seguinte. Hoje, mais do que nunca, os estados com maior solidez elaboram planos estratégicos de curto, médio e longo prazo. E fazem deste plano estratégico um plano que é discutido não só com a sociedade, mas, sobretudo, com os especialistas, com os técnicos, com políticos, com muitos compromissos com os interesses públicos, né? Para que você possa estabelecer uma linha de ação, né, que possa, inclusive, ser retificada ao longo de, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Né? Quando isso é feito, você tem mais clareza aonde se quer chegar. Então, por exemplo, você quer chegar ao seguinte, você quer um Estado mínimo em que o Estado não intervém absolutamente nenhuma matéria de natureza econômica, e o Estado só vai regular questões, vamos dizer, basicamente sociais, trânsito, questões, vamos dizer assim, que exigem uma regulamentação a partir, por exemplo, do direito público, etc. Sim. Ou, na verdade, você quer criar condições para reordenar, de um certo modo, o mercado, para melhorar a sua capacidade de arrecadação e poder investir, tá certo, em atividades que o Estado considera absolutamente essenciais. Por exemplo, o que é ideal num Estado contemporâneo? Que a educação seja pública. Não é? Que nenhuma criança, nenhum adolescente esteja fora da escola e de uma escola de qualidade. Então, isso tem que ser uma meta. Agora, para você executar essa meta com qualidade, você tem que ter recursos. Como é que se obtém os recursos?
sabendo, né, que se você tem outras funções no mercado, essas outras funções do mercado estão, de alguma maneira, drenando esses recursos que deveriam ser voltados para essas atividades sociais de maior importância. Então, eu diria mais ou menos o seguinte, é preciso ter um planejamento estratégico. Então, neste ponto, eu concordo, quer dizer, o governo atual não deixa claro, nós não sabemos qual é o plano. Né? Privatizar por privatizar é a mesma coisa, de repente, você fala assim, olha, resolvi, me cansei, vou vender todo o meu patrimônio e vou viver de renda, tá certo? Família vende tudo. Família vende tudo. Não, nossa, não resolve o problema, não é? Amanhã eu estou sem dinheiro e aí o que eu vou fazer? Não é? Então, essa sensação de que aqui se resolve as coisas meio em função, primeiro, dos problemas, como é que eles vão aparecendo, e segundo, em função do colorido político ideológico de um governo. Aqui eu não estou fazendo julgamento se é de esquerda, se é de direita ou se é de centro, estou dizendo, não é? E eu acho que certas funções de Estado, elas devem transcender os coloridos políticos partidários. Você tem que pensar que você está trabalhando para as futuras gerações, não é? E as futuras gerações, elas não podem estar, vamos dizer, sujeitas ao humor dos governantes do momento, não é? Então, eu acho que essa questão é uma questão das mais, para mim, quando eu leio, eu fico meio assim, quer dizer, tudo bem, eu acho que certas iniciativas de privatização podem ser adequadas, porque talvez o Estado não tenha a competência, a expertise que o mercado tem para resolver isso. Agora, a pergunta é, vale a pena fazer tudo? Então, vou dar um exemplo que para mim é muito significativo. Por favor. É o caso das prisões, né? A tal história da privatização das prisões. Bom, aí tem uma contradição no início. Você tem uma empresa que vai explorar o mercado, vamos dizer, penitenciário. O que ela quer? Ela quer mais presos cumprindo pena. Se tiver mais presos cumprindo pena, tem mais criminosos cometendo crimes e mais criminosos sendo julgados. É isso que nós queremos? Pois é, essa aí. A pergunta então, eu diria o seguinte, isso é uma aplicação da pena, o cumprimento da pena é uma função do Estado. Se o Estado não faz bem, cabe aos políticos, cabe aos especialistas e à sociedade discutir quais as formas mais adequadas de cumprimento das sentenças que sejam eficientes e, ao mesmo tempo, com baixo custo. É possível se chegar a esse resultado, né? Então, eu acho que precisa tomar muito cuidado com essa discussão, que parece que a solução e a salvação é privatização. E não necessariamente é por aí. Não necessariamente. É porque uma das grandes críticas que se faz à privatização ou tudo mais é que as empresas ou as estatais que passam para a mão da iniciativa privada, elas acabam tendo pouco interesse social. As empresas que compram têm pouco interesse social. Nós tivemos, em 2015, o acidente Mariana, né, com a Samarco, que pertencia à Vale privatizada, né? Tivemos Brumadinho, tivemos várias situações em que a questão social não está tão colocada. É isso, professor Pérez, quer dizer, dos grandes questionamentos é esse, quer dizer, não há, isso que o professor Sérgio acabou de comentar, não há esse interesse social. É o lucro pelo lucro. É uma visão rasa, é uma visão maniqueísta, ou parte-se por esse caminho? O mercado, Marcelo, ele não funciona sem regulação estatal. Parte nenhuma do mundo. Sim. Então, a ideia, o professor Sérgio foi brilhante na exposição dele daquela questão histórica, da passagem do Estado liberal para um Estado mais intervencionista. É importante a gente ter esse contexto todo para poder perceber. A ideia de um Estado não interventor, completamente liberal, totalmente e um mercado totalmente guiado por uma espécie de mão invisível, mítica aí da oferta e da procura, ele não existe, na verdade, fora dos livros. Sim. Né? A vida real não permite isso, né? Não, desde sempre. Desde sempre. O Estado sempre esteve presente na economia, e tanto que eu tenho preferido adotar, quando dou minhas aulas, eu não falo mais em intervenção do Estado no domínio da economia, eu falo em atuação. Eu acho que intervenção parece que o Estado está entrando num domínio que não é dele. Sim. E, na verdade, o que nós temos hoje é uma atuação. O Estado atua, ele é um ator dentro do cenário da economia, como é também a iniciativa privada, como são os consumidores, etc. Não é verdade que o mercado sempre é mais eficiente do que o Estado, não é verdade também que o Estado sempre visa o interesse público. Não é verdade.
né? O Estado age muito de má fé, né? O Estado descumpre muito contrato, o Estado, o professor Sérgio sabe bem disso, o Estado atua de maneira ilegal, violenta contra as pessoas mais pobres no nosso país. Então, não é verdade que o Estado é bom e o mercado é mau. Não é isso que acontece. O que acontece são interações mais complexas, né? E há, ao mesmo tempo que há maus exemplos de privatização, né? Ainda que pontuais aí, em relação a isso. Acabam sendo muito chamativos, né? Há bons exemplos, né? Então, pense, eu sempre me recordo do seguinte, eu me casei, vou falar isso aqui em rede, eu me casei em 1994 e disse para minha mulher naquela oportunidade, falei, olha, agora nós estamos nos casando, estamos virando um casal sério, então nós precisamos comprar um telefone, porque na época, no Brasil, as pessoas não podiam ligar e pedir um telefone. Era investimento. Era um investimento. É investimento. E eu me lembro de ter pago esse maldito telefone $4.000 aqui na cidade de São Paulo. Então, paguei $4.000, hoje seria o equivalente a R$16.000, para que a companhia telefônica, ela fosse, que era a Telesp na época, fosse à minha casa e colocasse ali o direito de eu me comunicar com os meus colegas cidadãos paulistanos ou brasileiros ou do resto do mundo, né? Quer dizer, esse Estado que tinha essa empresa estatal era absolutamente ineficiente e possibilitava que o serviço público que ele, em tese, prestava fosse apropriado por uma dúzia de grandes empresários e investidores que detinham as linhas na cidade de São Paulo e comercializavam pelo preço de mercado. Quer dizer, isso não funcionava. A privatização nesse setor fez com que hoje você tenha disputa pela menor tarifa, que você tenha disputa por qualidade entre os prestadores de serviço. Um oferece uma banda 4G, o outro oferece 4,5G, o outro está chegando já oferecendo 5G e assim por diante. E mais, que o cidadão ele possa ter aquele serviço público na casa dele sem nenhuma despesa, senão o pagamento da tarifa. E sem a necessidade de esperar anos por um plano de expansão. Então, você tem exemplos de boas privatizações que foram feitas no passado. Agora, não foram privatizações que se deram da seguinte maneira, olha, tá aqui, leve, o serviço é seu, a partir de hoje isso aqui é mercado, é privado, não tem regulação alguma. Não, houve toda uma atenção da legislação, houve a criação de uma agência reguladora, houve a preocupação de se dotar essa agência com algum nível de independência para que ela ficasse, em parte, totalmente impossível, mas em parte imunizada da política, não a grande política, mas a política paroquial, a política menor, a politicagem, e isso aconteceu, e nós temos aí esse setor produzindo lucro para a iniciativa privada e produzindo bem-estar para a população. Então, é possível fazer um programa de privatização quando você sabe onde quer chegar, que não abandone esses interesses sociais, que não abandone os interesses públicos, né? Pelo contrário, que sirva aos interesses públicos. Não é isso, entretanto, que vejo no anúncio que é feito pelo governo Bolsonaro a respeito das privatizações que vão ocorrer daqui para frente. Não é que não vai ocorrer dessa maneira, mas eu não vejo a história contada completamente. Tá. Professor Sérgio, por favor, rapidamente, porque nós vamos encerrar esse bloco, mas vamos voltar. Só para acrescentar duas questões importantes, eu acho que uma questão importante é que essa imagem que a gente tem de que o Estado é uma entidade única, homogênea, etc., é pouco, vamos dizer, comprovável na realidade. Quer dizer, o Estado é uma miríade, né, de grupos de interesses e que se disputam internamente, de maneira que você vê que, por exemplo, em certas áreas do governo vai bem, em outras vai mal. Né? Você vai dizer, bom, na Minas Energia tem um programa de médio e longo prazo, etc., mas ambiente a gente não sabe, não é isso? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é exatamente isso, quer dizer, o Estado não é essa unidade, o que significa que muitas vezes uma medida de privatização numa área pode não ser a melhor para outra área. Outra área. Assim, por exemplo, um exemplo que eu diria, só para terminar isso, é a questão dos transportes. Eu sou do tempo que aqui em São Paulo tinha a CMTC. Eu não me lembro que era um serviço de transporte eficiente.
Bom, serviço de transporte foi privatizado, mas continua ineficiente. Exatamente. Não é? Continuamos com o mesmo Então, problema. aí fica a pergunta, o que não devia ter privatizado? Privatizaram? Ou foi a forma como essa privatização foi configurada, constituída? Não é? Então, acho que tem essas questões que precisam ser pensadas. Nós vamos voltar a elas, a essa especificamente, como se regula, como se fiscaliza mesmo tudo isso, mas o diálogo vai fazer um rápido intervalo. A gente volta em seguida.